Então nós vamos pegar a segunda leitura de hoje, que vai estar na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11. Você pode acompanhar, você pode abrir comigo agora. 1 Coríntios, capítulo 11. No versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Essa passagem vem nos falar da celebração da ceia do Senhor. E aí, aqui no versículo 23, você acompanha comigo a leitura que diz assim: Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão. Aqui, queridos, é São Paulo falando para a comunidade de Coríntios, tá? E aí ele diz assim: eu vou transmitir para vocês aquilo que eu recebi do Senhor, né? E aí ele começa a contar essa narrativa do momento da Santa Ceia do Senhor. E aí ele diz assim: na noite em que ele foi traído, ele, Jesus, tomou o pão, pegou o pão em suas mãos, deu graças a Deus por aquele pão, agradeceu, e depois partiu o pão, dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso que eu estou fazendo agora, ou seja, repartam o pão, repartam o meu corpo entre vocês, em memória de mim, para não esquecerem de mim, para não esquecerem desse momento que nós estamos vivendo agora, este momento aqui da Santa Ceia. E aí ele continua, versículo 25: do mesmo modo, depois de haver ceado, comido aquele pão, ele também tomou do seu cálice e disse: esse é o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei para lembrar de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrai a morte do Senhor, até que ele volte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu queria começar essa meditação dessa passagem, da segunda leitura da liturgia de hoje, convidando você a imaginar aquela cena da Santa Ceia. Vamos imaginar o seguinte: aquela hora, aquele momento. Jesus está ali em uma casa, em um local, uma mesa, e ali estão os seus discípulos ao seu redor. Jesus está brincando, Jesus sabe que aquela noite será a noite da sua traição, da sua entrega, e ali vai começar o seu suplício. Mas o Senhor está ali, brincando, se divertindo com os seus discípulos. E aí chega o momento de se alimentarem. Ora, queridos, vamos imaginar o seguinte: imagina que você está lá nessa situação, tá? E que vai acontecer uma coisa que nunca em toda a história, nunca aconteceu o que aconteceu naquele momento. Eles imaginavam que seria apenas mais um dia normal, onde eles se juntaram para fazer o seu momento de refeição, o seu momento de alimento. Mas eles não esperavam, mas Jesus pega um pedaço de pão, chama a atenção deles, eles silenciam a brincadeira que estavam ali, e Jesus olha para eles e diz: gente, deixa eu falar com vocês aqui. Esse pão que agora eu dou graças ao meu Pai por tê-lo aqui conosco, eu agora o reparto. E aí Jesus vai repartindo aquele pão que ele tinha em pedaços, e aí ele vai entregando para cada discípulo e vai dizendo: esse pão, eu estou usando as minhas palavras para você compreender, né? Para você se imaginar na cena. Esse pão que agora eu estou repartindo e estou dando para cada um de vocês,
ele já não é mais pão. Ele deixou de ser trigo. Ele já não é mais apenas um pedaço de pão. Mas é como se Jesus dissesse assim: mas eu fiz um milagre agora, e esse pão, ele se transformou na minha carne. É meu corpo que agora eu estou dando para vocês. Imagina, gente, é como se Jesus estivesse dizendo assim: eu estou tirando aqui um pedaço meu e eu estou dando os meus pedaços para que vocês possam comer, se alimentar. E a mesma coisa eu vou fazer também com o meu sangue. Então, nesse momento, este vinho que está aqui nesse cálice, por um milagre que eu produzo agora, assim como eu fiz lá nas bodas de Caná, onde a água se transformou em vinho, agora eu transformo o vinho no meu sangue. Já não é mais vinho, olha, agora é meu sangue. Comam dos meus pedaços e bebam agora do meu sangue. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para aquele povo, para aquelas pessoas que ali estavam, aquilo foi algo estranhíssimo. E talvez para nós também, se estivéssemos numa situação como aquela da Santa Ceia. Você já parou para meditar sobre esse momento da Santa Ceia, por esse ângulo, por essa perspectiva? Alguém dizendo para você: coma a minha carne e beba o meu sangue. Parece, colocando assim, um canibalismo, não é verdade? Parece um canibalismo, alguém que está se oferecendo para ser digerido, para ser alimentado. Os discípulos então pararam e ficaram atônitos, sem entender corretamente, direito, o que é que Jesus estava dizendo. E aí é quando Jesus diz assim: olha, façam isso que eu estou fazendo agora, e façam isso todos os dias. E todos os dias, quando vocês estiverem fazendo isso, façam lembrando desse momento, porque Jesus sabia que era a última vez que ele iria fazer aquilo, era a última ceia. Então Jesus diz: façam lembrando desse momento agora, e façam em memória de mim, lembrando de mim. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quando Jesus coloca essa palavra verdadeira, ele está dizendo assim para os discípulos: talvez vocês não estejam compreendendo ainda, mas o que eu estou dizendo para vocês é que não é pão e nem é vinho, é verdadeira carne, é verdadeiro sangue, é verdadeira comida, é verdadeira bebida. Meus filhos, deixa eu falar assim para vocês, se Jesus não tivesse feito dessa maneira, mas se ao colocar na boca os discípulos tivessem sentido gosto verdadeiramente, e fosse mesmo um pedaço de carne, e realmente fosse o vinho, não fosse o vinho, mas fosse sangue mesmo de verdade acolá, talvez humanamente eles não suportassem comer um pedaço de carne humana, beber o sangue humano. É por isso que esse mistério da Santa Eucaristia é algo fantástico. Porque o Senhor, Ele respeita a nossa limitação humana. Você teria coragem, por exemplo, de comer um pedaço de carne e beber sangue humano? Possivelmente não. Quem de nós conseguiríamos fazer isso? Então o que o Senhor faz pelo mistério da Eucaristia? Ele verdadeiramente faz com que aquela espécie material, aquele pão, aquele vinho, se transforme mesmo em carne mesmo. Se transforme mesmo em sangue. Porém, ao olharmos e ao colocarmos em nossa boca, nós estamos vendo pão e vinho e estamos experimentando o gosto de pão e de vinho. Por respeito à nossa limitação humana, porque nós não aguentaríamos verdadeiramente comer um pedaço de carne humana e beber um sangue humano. Mas não é pão, não é vinho.
é verdadeira carne e verdadeiro sangue de Jesus. Você entendeu esse mistério da Eucaristia como é lindo? Então o Senhor nos deixa sua carne e seu sangue para nos alimentar. Uma vez eu ouvi uma pessoa que dizia assim: poxa, eu queria ter nascido na época de Jesus para poder ter visto Ele, ter tocado nele. Ora, mas se a Eucaristia não é o corpo, não é o sangue do Senhor, hoje Jesus nunca deixou de estar conosco. Desde o dia, desde a Santa Ceia, desde esse momento em que Ele realiza esse mistério de amor, desse dia até hoje, dia 9 de abril de 2020, nunca Jesus deixou de estar conosco. Verdadeiro Senhor Jesus Cristo, o mesmo que Pedro viu, o mesmo que João tocou, deitou no peito, o mesmo que estava lá em Jerusalém naquele dia, Ele, o mesmo Jesus, sempre esteve conosco e sempre estará conosco até os últimos dias, como a palavra nos diz, como Paulo nos fala, até que Ele volte, até o dia da sua volta. Então, queridos, a Eucaristia é algo maravilhoso, é um mistério, é um dos mistérios de Deus que não dá para se explicar. É como a Santíssima Trindade. Como é que vai se entender que 3 pessoas é uma só? São coisas que não dá para ser compreendidas pela lógica, pela razão humana. É como a Eucaristia, você querer compreender, você querer entender como é que um pedaço de pão é verdadeiramente carne humana e como é que um vinho ali, depois da transformação, é verdadeiramente sangue humano. Não dá para se explicar isso pela ciência. Já tentaram fazer isso, a ciência muito tempo atrás tentou. Alguns não acreditavam. Aconteceu o milagre de Lanciano, aonde a hóstia ela se transforma diante de todos que ali estão na carne humana, porque ela já é carne humana. Apenas visualmente nós vemos pão por causa da nossa limitação humana, mas ela é carne humana. Acontece que naquele dia, para que o Senhor pudesse fortalecer a fé dos incrédulos que ali estavam, Ele permitiu que fosse tirado esta barreira, esta misericórdia de Deus pela nossa limitação humana foi retirada naquele dia, e eles puderam ver perfeitamente o que já é. Viram o corpo, viram um pedaço de carne humana, que é a carne de Jesus, e aí com o milagre de Lanciano, com aquela hóstia sagrada, foram lá e foram fazer ciência nela. Foram tirar um pedacinho para poder analisar, para ver o que é que era. E constataram que era carne humana, constataram que era pedaço do coração. Viram que aquele músculo que ali estava, que aquela carne ali, aquele tecido muscular que ali estava, era do coração, era músculo cardíaco. Analisaram o tipo sanguíneo, o fator sanguíneo que estava naquele pedaço de carne. E a ciência pôde dizer, verdadeiramente, aqui é um milagre. E a igreja pôde dizer, verdadeiramente, eis aí o milagre, que todos os dias sempre esteve conosco e que muitos de nós não acreditamos. Eu estou falando tudo isso para a gente refletir assim um pouco sobre essa palavra de hoje. Se Jesus Cristo agora abrisse os céus, agora, nesse momento aqui que está chovendo, as nuvens se abrissem, eu e você estamos em oração, e você ouvisse, como nos diz aqui o Apocalipse, ouvisse o som das trombetas tocando, um raio de luz descendo do céu e o Senhor descendo glorioso, Jesus Cristo, aquele Senhor, aquele mestre dos discípulos de mais de 2000 anos atrás, descendo agora, entrando aqui na nossa rua, o que você faria? Ah, Jesus está passando aqui na minha rua, estou ouvindo barulho, a multidão correndo, eu vou daqui a pouco. Estou com muita coragem agora não. Ou então, não, deixa eu ir ver Jesus. Aí você abre o seu portão, corre, vai lá, vê Jesus passando, olha para ele e diz, nossa, oi Jesus. Você percebe que se isso acontecesse,
eu não sei qual seria a sua reação, mas muito possivelmente você que ama o Senhor, você que o adora, você que caminha com Ele todos os dias, muito possivelmente o desejo do teu coração era de correr ao encontro dele, era de abraçá-lo, era de poder, como aquela mulher, ao menos tocar na orla do seu manto, era talvez de se prostrar nos pés dele, era de levantar suas mãos para Ele, era de adorá-lo, era de falar com Ele. Oi Jesus, eu sou o Marcelo, tanto tempo Senhor, eu orei contigo, agora eu estou podendo te ver, agora eu estou podendo te tocar. Eu não sei como é que você reagiria, mas eu acredito que muitas pessoas fariam isso, ou talvez muito mais. E aí vem o grande questionamento dessa palavra de hoje: por que eu não faço isso com a Eucaristia? Por que eu verdadeiramente no momento da Santa Missa, a partir daquela hora em que o sacerdote faz a elevação e acontece o milagre da transubstanciação, a partir daquele momento é Jesus que desceu, é Jesus que veio ali sobre aquele altar está o corpo dele, está o sangue dele, verdadeiro Senhor. E por que eu olho para o Senhor como quem está assistindo a um cenário, a uma peça? Estou assistindo a missa. Por que quando é colocado o corpo do Senhor no ostensório e ali nós vamos para um momento de adoração, eu fico acolá, sentado, olhando? Você imagina Jesus passando na sua rua agora, você abrindo o portão, vendo Jesus em corpo ali andando na tua frente, e você parado olhando, passando. Mas é assim que a gente faz. É ou não é? Muitas vezes nós vamos para a Eucaristia, filhos, com o nosso coração tão longe. Estamos de corpo presente naquele momento acolá, mas nós não o amamos, o adoramos, nós não mergulhamos diante dele com todas as nossas forças, com toda a nossa vontade, com todo o nosso carinho. E aí Deus nos permite passarmos por este momento, esse período de quarentena e de isolamento, aonde nem eu e nem você podemos nos aproximar durante este período da Eucaristia em forma física. Não estou falando espiritual, porque a gente comunga espiritualmente, mas na sua forma física. Eu não sei você, mas quanta saudade, quanta saudade há no meu coração de poder adorar o Senhor. Quem dera logo a gente volte a se encontrar com Jesus na Eucaristia. Quanta saudade do nosso momento de adoração aqui na comunidade, das nossas terças-feiras. Quantas terças-feiras nós tivemos aqui na comunidade? E quantas vezes muitos de nós fomos até o Senhor tão frios, tão frios, tão frios, tão vazios, sentados numa cadeira, olhando para Ele em cima do nosso altar aqui, no nosso ostensóriozinho de madeira tão simples, como quem assistia a algo qualquer. Verdadeira carne, verdadeiro sangue. Quantas vezes nós fomos para a Santa Missa apenas para cumprir um ritual, apenas para cumprir um preceito, apenas para cumprir, sei lá, uma tradição, porque domingo é dia de ir para a missa, então eu vou para a missa. Mas eu não fui na busca de uma intimidade, de um encontro verdadeiro com Ele. Hoje é o dia da instituição da Eucaristia para nós católicos. É o dia da Santa Ceia do Senhor. Que você permita que essa palavra lhe leve, meu irmão, minha irmã, agora a compreender
a importância do que é o corpo do Senhor nas nossas vidas. Que você permita que nessa palavra te leve a meditar que Ele estava todos os dias conosco e nós não lhe demos a verdadeira adoração, o verdadeiro amor. O Senhor nos dará a graça de voltarmos a esses dias. E ao voltarmos, nunca mais esqueça na sua vida quem está diante de você, na Santa